Olá pessoal, eu sou o Norberto Anello, estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Maria. Buenas pessoal, meu nome é Lorenzo Berger e sou estudante da Escola Gladir Machado Garcia, daqui das Minas do Camaquã, e morador daqui da comunidade também. Eu e o Lorenzo já faz algum tempo que a gente vem recolhendo alguns dados históricos sobre a comunidade, e isso a gente fez com a ajuda tanto de moradores daqui, ex-trabalhadores que trabalharam na Companhia Brasileira do Cobre, pessoas que ainda residem aqui, e também com materiais que a gente vem recolhendo, tanto do Departamento Nacional da Pesquisa Mineral, com os relatórios da CBC, com os arquivos tanto da Biblioteca Nacional quanto da Hemeroteca Digital. E tudo isso a gente reuniu para que a gente conseguisse construir um corpo teórico que desse luz a 126 anos da história. A gente está aqui juntamente com o Adriel Massai e com a Ana Júlia Rodrigues, eles orientados pelo professor Maurício Fanfa, num trabalho acadêmico relacionado à educação. Esse projeto se chama Minas do Camaquã, uma história para ensinar. No princípio da colonização do Alto Camaquã, as Minas do Camaquã é bem diferente do que a gente conhece hoje, com uma comunidade ligada à mineração, com assentamento urbano que resiste até hoje. Minas do Camaquã basicamente nasceu da pecuária, da criação de gado. Era para o lado de cada passo da companhia as terras do Coronel João Dias Santos Rosa e para lá as terras dos descendentes de José Antônio Luiz, do Juca Luiz. Basicamente, no longínquo ano de 1865, o João Dias descobre pedras esverdeadas em seu campo, ele guarda consigo aquelas pedras e, desconfiado, leva ao conhecimento das autoridades. Algumas obras já publicadas coincidem essa descoberta com a passagem de Dom Pedro II por Caçapava, né, em função das tratativas da Guerra do Paraguai, e que Dom Pedro II então encaminha João Dias Santos Rosa, juntamente com as pedras que ele encontrou, aos mineradores que garimpavam ouro em Lavras. Na época era Santo Antônio das Lavras. Então, aqueles engenheiros ingleses levam essas pedras, fazem primeiramente um estudo de campo, onde João Dias descobriu aquelas pedras, e essas pedras são enviadas para a Inglaterra para um exame. Depois de algum tempo, essas pedras retornam e de fato foi comprovado que aquele que ele havia encontrado era malaquita e que aqui havia então cobre. A partir daí, alguns anos se passaram até que de fato esses mesmos ingleses que fizeram a avaliação dessas rochas encontradas por João Dias é quem vão começar o primeiro ciclo de mineração aqui em Minas do Camaquã. Minas do Camaquã foi uma das pioneiras na descoberta do cobre no Brasil, sendo a segunda a ser descoberta. Já a mineração inglesa aqui iniciou-se em 1870, que foi aberta a primeira galeria ao flanco leste do Cerro da Mina, que aliás naquela época foi aberta muito precária, que era devido às condições da época, né? Que foi aberta a picareta e também o que acarretava ela ser muito precária, custo muito barato de mão de obra. Como também temos a falar isso, as casas onde os trabalhadores moravam, que era feito de capim de leiva e Santa Fé. Essa mina aqui foi usada por diversas fases, dentre elas os ingleses, alemães, belgas e pela própria CBC. Em 1877, teve o encerramento da mineração inglesa, mas em 1888 teve o firmamento do contrato com os alemães de Pelotas, Maximiliano Sainger, Ricardo Sainger e Emílio Kleinort. Duraram pouco tempo, até 1889. Agricultores, mas com o mesmo sonho de conseguir uma simples pedra. Bom, encerrada a mineração alemã, em ato contínuo começa a Era Belga. Essa Era Belga se inicia em 1899 e é marcada pela criação de uma empresa, a Société Anonyme des Mines de Cuivre de Camaquã, capital estrangeiro com sede em Bruxelas. Para a criação dessa empresa foi o grande interventor José Gonçalves Chaves, que era um dos acionistas da empresa alemã e era irmão do embaixador do Brasil na Bélgica. Então foi fácil essa negociação entre os capitalistas belgas e o beneficiário das terras, o coronel João Dias Santos Rosa. Essa empresa
ela continuou usando a mineração que os ingleses utilizavam. Eles abriram outra galeria do lado oposto do cerro, e essas galerias eram conectadas, e o escoamento se dava pela galeria dos ingleses. E todo o tratamento desse cobre se dá nesse espaço próximo ao Arroio João Dias, onde já era dado tratamento ao cobre. Essa empresa, o escritório, era na Casa de Pedra, construída por escravos, e essa casa depois veio se tornar nosso CTG. O fim da empresa belga se deu por N fatores, especialmente de cunho econômico, pagamentos de multa que a empresa belga teve que executar em função que eles estavam exportando ouro, pagando imposto sobre cobre, a descoberta de cobre no Congo belga, ou seja, era mais lucrativo para eles minerar na colônia e não aqui. Então, esses fatores levaram ao encerramento da empresa em 1908. Uma característica bastante importante da mineração belga, da fase belga das minas do Camaquã, são de fato as mudanças estruturais, porque em comparação com os alemães e com os ingleses, os belgas fizeram grandes transformações de espaço, especialmente aquelas que hoje são ruínas, mas que são caracterizadas pela construção em pedra, em pedra marrom. Eles construíram uma represa hidrelétrica. Esta é a represa hidrelétrica mais antiga da província do Rio Grande do Sul, foi a primeira da província do Rio Grande do Sul, e a segunda mais antiga do Brasil, só fica atrás da represa de Marmelos, na Bahia. Essa represa foi construída em 1901 e ela ainda estava em processo de sedimentação quando uma grande enchente no mês de agosto elevou o nível d'água, e os engenheiros responsáveis na época, Júlio Jadot e Van de Capelle, resolveram dinamitar a parte mais à esquerda. Essa dinamitação abalou a estrutura, que acabou rompendo. Existem plantas elaboradas pelo Joaquim Almeida da Costa Filho, que foram publicadas no Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, que atestam, inclusive, as falhas estruturais dessa barragem, né? Havia uma turbina de 150 HP para fornecimento de energia, e esta represa atualmente é conhecida como o Paredão. A empresa belga, ela possuía um engenho à margem direita do Arroio João Dias, que acompanhava a geografia da Pedra dos Ingleses, virado, no caso, para onde hoje nós conhecemos como a Prainha do Paredão. Até 1936, ali no local, tinham as antigas fundações das máquinas. Ali possuía 2 fornos, onde era usado madeira para queimar, e toda a seleção do minério de cobre era feita manualmente. Depois desse minério beneficiado nessa primeira fase ali, ela seguia por 90 quilômetros, numa estrada penosa, até a estação de trem de Ilha Negra. Segundo estudos posteriores, especialmente do Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, todo o empreendimento da companhia belga era de 2 milhões de contos de réis. Entre as principais construções de legado da companhia belga estão, de fato, os pilares de pedra que é da antiga ponte que conduzia a linha de Calville, desde a Galeria dos Ingleses até o engenho, que era localizado às margens do Arroio João Dias. Essa linha de Calville, ela passava, então, aqui pelos pilares de pedra, tinha uma pequena ponte para correção do terreno abaixo da Pedra do Amor, e depois havia um viaduto, que esse viaduto os carros passavam por baixo, tinha acesso à Avenida Marechal Cordeiro de Farias e cruzava pelo meio da escola. Esse viaduto também, a linha de vagoneta cruzava por cima e ia até o engenho. Essa ponte ela não foi usada tão somente pelos belgas. Tanto a Companhia Brasileira do Cobre posteriormente também utilizou essa ponte. Originalmente ela é de madeira, essa é a foto mais antiga que nós temos registrada. Depois, típico da era belga, as construções de pedra, os pilares de pedra, e depois pela CBC, Companhia Brasileira do Cobre, havia entre os 2 pilares centrais uma estrutura que ocasionava o tombamento das vagonetas para o depósito do minério ou das rochas que elas traziam, eram depositadas então, nos caminhões que encostavam embaixo. No período de 1910 até 1932, basicamente não se registrou nenhum tipo de mineração aqui nas minas do Camaquã, senão pequenas lavras, enfim, mas nada muito significativo. A partir de 1932 até 1942, a gente pode compreender como um grande período de pesquisa. E, de fato, muitos geólogos vieram buscar a minas do Camaquã, buscaram, inclusive, João Feliciano Dias,
entrevistá-lo, buscar saber mais sobre as minas existentes e fazer prospecções geológicas para avaliar o que havia de recursos minerais aqui nas minas do Camaquã. A gente destaca alguns estudos, como a mina de cobre de Camaquã, do Emílio Alves Teixeira, generalidades sobre o cobre no Rio Grande do Sul, também de Emílio Teixeira, cobre no Rio Grande do Sul, também de Emílio Teixeira, e prospecções das minas de Camaquã, do Rio Grande do Sul, de Joaquim Homem da Costa Filho. Foram estudos importantes que consubstanciaram depois do retorno da mineração em 1943. Em 1939 teve início a Segunda Guerra Mundial. Com a deflagração do conflito, muitos minérios sofreram encarecimento no mercado internacional, e estava entre eles o cobre. E com isso, aliado ao projeto do Getúlio Vargas de desenvolvimento nacional, enfim, ocasionou que em 1942 o presidente Getúlio Vargas convidou Francisco Matarazzo Pignatari, que era neto do conde Francisco Matarazzo, industrial paulista, para que então juntos formassem uma empresa que exploraria o cobre já pesquisado aqui em Caçapava. Dessa maneira, em 2 de setembro de 1942, foi fundada a Companhia Brasileira do Cobre, Cobraco. Depois a sigla acabou se atualizando para a CBC. Das 9.000 ações que a empresa tinha, 3.000 eram do Grupo Pignatari, 3.000 do Estado do Rio Grande do Sul e o restante das ações eram divididas entre 5 pessoas físicas. O antigo engenho dos ingleses passou por uma reformulação, uma readaptação e agora era do tipo Krupp. Contava com 2 caldeiras do tipo Wilcox Babcock e também mais 2 geradores elétricos de 600 HP. A lavra era estimada em 600.000 toneladas de cobre e a capacidade de beneficiamento deste engenho era de 75 toneladas por dia. Em 1943, foi iniciada a construção do antigo escritório da empresa. Essa primeira fase da CBC, digamos que ela herdou dos antigos ciclos de mineração, basicamente 1.000 metros de galeria subterrânea e 2.500 metros de linha de calvilha. O engenho da flotação, ele entrou em operação em 1945, operou por um certo tempo e depois paralisou, só retomando em 1954 numa nova fase da CBC, com outro tipo de capital, agora totalmente privado, pertencente ao Grupo Pignatari. Todo este complexo, toda essa parte que compreende o engenho e os antigos escritórios, hoje fazem parte do complexo Bela Mina. A partir de 1957, a gente pode dizer que a CBC entra na sua segunda fase. Essa divisão de fase ela ocorre especialmente porque há uma alteração na dinâmica da empresa a partir de 57, porque o Grupo Pignatari ele assume o poder acionário da CBC. Essa alteração ela ocorre especialmente em função do mal-estar que existia entre o governo do Estado da época e o Grupo Pignatari, porque o Estado, a ideia seria estatizar a CBC, então o Pignatari, prevendo isso, propõe a compra e subscreve as ações do Estado. De fato, então, a partir de 57 há toda uma reformulação, tanto técnica da empresa quanto estrutural na parte da vila, né? A partir de 1957 que a CBC vai configurar uma Company Town, né? O que seria a Company Town no caso? Quando não somente a empresa é proprietária do espaço de trabalho, mas também das vilas em anexo, né? Ou seja, tanto as moradias quanto os espaços de lazer pertencem à empresa, né? E claro, isso é uma certa maneira de controle também, né? Do espaço laboral. O Grupo Pignatari havia uma frente de trabalho muito ampla, né? Em diversos setores. E, logicamente, que não poderia acompanhar a CBC de perto, então é firmado um contrato técnico a partir de 58 com a Mitsubishi Metal Company, que fica até 1968, né, fazendo essa parceria técnica. É desse período também que se destaca algumas obras importantes, como a barragem, né, todo um complexo de vilas é organizado, né, faço destaque para a construção da Vila Uruguai, em 1964, né. Em 1968 é construída a cruz em cima da pedra, né, também com uma marca muito importante do paternalismo do Pignatari, né. Enfim, é a partir deste momento que a gente pode dizer que a CBC tem ganha o perfil que hoje é saudosamente lembrado pelos que passaram por ela. De fato, esses espaços de caráter coletivo eles merecem uma certa atenção porque eles são típicos do desenvolvimentismo da década de 60. E marcam uma característica muito forte da CBC, que é essa proximidade paternalista que existia, né, entre a empresa e a comunidade, né, de caráter bastante assistencialista, né. Um símbolo bastante importante é o Cine Rodeio, né, um bar texano, foi construído em 1970. Até aí os filmes eles eram reproduzidos numa parede.
Mas o Cine Rodeio era um espaço que não somente de cinema, ele servia para bailes, né? Inclusive o piso ele era inclinado, né? Típico para cinema, né? Para que não atrapalhasse a visão nos bancos nos assentos do cinema. E quando, né, havia baile, no caso, a dança de descida, a volta de descida, era mais fácil do que a de subida, porque tinha que ir contra a inclinação do soalho, né? Outros espaços como o quiosque da barragem, né? Também é um espaço onde havia salão de jogos, né? Tinha piscina flutuante. Inclusive a primeira piscina flutuante, o primeiro projeto foi junto à prainha do Paredão, só que uma enchente acabou levando a piscina flutuante original, e depois então ela ficou junto ao quiosque da barragem, né? O quiosque era bem característico, ele tinha taquaras intercruzadas, tinha cortinas de taquara também, ele era bastante característico, guarda bastante relação com a memória local, né? Espaços de fato para assistência médica da população, tinha um hospital completo, com raio-x, né? Consultório odontológico, a CBC possuía cabeleireiro, sapateiro, todos os serviços básicos de atendimento à população. O supermercado também, ele possuía o sistema de compra via caderneta, né? Via Vale. Esses elementos são bastante importantes. Outros espaços também a gente pode destacar, né, como o Clube Minas do Camaquã, conhecido como Clube dos Engenheiros. Aliás, esse elemento é bastante importante no modelo Company Town, que é essa certa racionalização do espaço dado os postos de trabalho, né? Então a gente tinha, por exemplo, as casas mais no alto, era do staff administrativo, depois engenheiros, encarregados, e aí as casas elas iam alterando conforme o posto de trabalho, até aquelas casas mais comuns, que as casas geminadas, né? Duas casas sobre o mesmo teto. Haviam também outros tipos de habitação, né? Haviam os alojamentos, especialmente para os funcionários solteiros. Haviam também as coletivas, né? Complexos habitacionais horizontais, havia tanto na Vila São Luís quanto na Vila Santa Bárbara, próxima à barragem, né? A escola também, havia a escola, tanto o grupo escolar quanto o ginásio. Havia alguns elementos também próprios dessa proximidade da empresa com a população, como os churrascos, né, no Dia do Trabalhador, presentes para os filhos dos funcionários no Natal, né? Havia outros pontos em que a empresa também ela estava próximo às atividades que a comunidade desenvolvia, né? Havia o time de futebol, o Minerador Atlético Clube, um grupo musical também, que era a empresa que mantinha o Arco-Íris do Som, né? Cabe destacar também outros aspectos estruturais, como havia campo de pouso, né? Onde baixava o Electra do Baby Pignatari, né? A banda da escola ia recebê-lo, né? Desfiles cívicos, todos esses elementos também a empresa garantia que existisse no seu espaço, né? No sentido da produção mineral, né? Em 1971 teve a inauguração do novo engenho. Esse novo engenho bem maior do que o velho engenho, né? Com uma capacidade de beneficiamento muito maior. Esse novo engenho, para a inauguração, inclusive, contou com a visita presidencial do Garrastazu Médici, também em 71. Esse novo engenho ele foi usado até o final da CBC, em 96, com modificações, com ampliações, né? E cabe destacar também nessa segunda fase da CBC a população, que alcançou quase 4 mil habitantes em 1972. Em outubro de 1974, a Fibase, subsidiária do BNDE, assumiu o controle acionário da CBC, onde saía o Pignatari, como todo mundo conhecia, e entrava o governo federal. E do Pignatari apenas um pedido, que a mina nunca fosse privatizada. Com essa saída dele, ele fez uma carta onde agradecia seus colaboradores e funcionários e também efetivava que o governo federal continuaria com a redenção do cobre nacional. Aos meus amigos e colaboradores da Companhia Brasileira do Cobre, Minas do Camaquã. Como é do conhecimento público, foram concluídos os entendimentos com o governo da União
para a transferência do complexo de serviços de exploração de cobre nas minas do Camaquã para a FIBASE, acontecimento no qual foi grande juiz e orientador o senhor Presidente da República, através do seu ministro da Secretaria de Planejamento, senhor Reis Veloso. Lamentando que esta circunstância me venha a privar do convívio dos amigos e colaboradores, estou convicto de que todos hão de compreender que os mais altos desígnios indicaram a melhor solução, pois a FIBASE, com certeza, dará continuidade às obras que vimos realizando no sentido da redenção do cobre nacional. A todos os meus amigos e colaboradores, sem distinção, das minas do Camaquã, os meus agradecimentos pelas provas de amizade com que acumularam e que foram de grande incentivo para a minha caminhada. Assinado Francisco Pignatari. Então, em 74, com a entrada da FIBASE, a mina deu meio que uma parada para mais pesquisas atrás de mais material minerável. Em 75 ela parou, então ela foi voltar à mineração em 1980, com o projeto Expansão Camaquã. O interventor foi o Henrique Anavati. Esse projeto visava a reavaliação das minas São Luís e Mina Uruguai, e também a mineração a céu aberto. Antes da Expansão Camaquã, o concentrado do cobre que era retirado era em torno de 1.500 toneladas, mas com a Expansão Camaquã passou para 5.500 toneladas. Com essa alta muito grande, a mineração começou a ter que aumentar seus funcionários. Então, a mina passou a ter 80 funcionários no subsolo trabalhando. E nessa mesma época, foi fornecida as famosas missas natalinas debaixo da terra. Nós tentamos representar aqui o que seria mais ou menos uma linha do tempo da história das minas do Camaquã. Partindo de 1865, com a descoberta do cobre pelo coronel João Dias Santos Rosa, até 1996, com o fim da mineração. Nós dividimos essa linha do tempo em alguns períodos. Cada bloco desses seriam mais ou menos 10 anos. Tá? Então, nós partindo, desde o início e analisando a legenda, nós percebemos que as áreas em vermelho são as áreas onde houveram mineração de cobre. As áreas em azul em períodos de pesquisa mineral. É interessante analisar que Minas do Camaquã, em termos de mineração, não é uma constante. Há longos períodos de intermitência onde houveram pausas nessa mineração, né? Logo depois da mineração inglesa, nós tivemos uma pausa até que iniciasse a mineração alemã. Logo depois da mineração alemã, em ato contínuo, segue a mineração belga. Depois há uma longa pausa até que iniciasse as pesquisas pelo Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, para, enfim, início do período da CBC. Dentro do período da CBC existem pequenas pausas, né, mas que são significativas em termos de história das minas do Camaquã. Nós também tentamos relacionar a história das minas do Camaquã com alguns fatos históricos, né, iniciando pela assinatura da Lei Áurea, com a abolição da escravatura, um pouco antes da mineração alemã iniciar. Depois, na passagem da mineração alemã para a mineração belga, houve então o fim do Império. É importante destacar que o fim do Império é algo muito importante, uma vez que o Império é de grande valor, especialmente desse primeiro período de mineração das minas do Camaquã, porque o descobridor do cobre, o João Santos Rosa, ele era coronel da Guarda Imperial, ou seja, essa relação dele com o governo imperial facilitou muito as relações, especialmente com os ingleses que vieram pesquisar e avaliar as possibilidades de mineração nas minas do Camaquã. Né? Nós temos aqui, durante o período de pesquisa mineral, o início da Segunda Guerra Mundial. Este evento aqui vai fazer com que muitos metais encareçam no mercado internacional, especialmente o cobre, possibilitando então, de fato, que a CBC pudesse ser fundada, enfim, e que tivesse sua principal atividade supervalorizada em termos de mineração nacional. Nós temos aqui, podemos destacar que o período do Baby Pignatari é uma pequena parcela de toda a história da CBC. Pignatari entrega em 1974 a CBC e vem falecer em 1977, vítima de leucemia. Depois do seu falecimento, no caso a CBC tem uma pequena pausa e depois ela segue até 1996, quando houve o encerramento da mineração. Em 1986, a CBC entrou em processo de privatização, foi marcado um leilão para 1988, mas as empresas qualificadas para compra desistiram, até mesmo em função do período econômico que o Brasil passava na época. Então, os administradores da CBC propuseram ao BNDES a compra da empresa.
numa forma de privatização ainda nunca vista, nunca posta em prática no Brasil. E assim ocorreu, foi fundada a Bom Jardim S.A., que manteve a mineração até 1996, quando se esgotou as reservas que foram pesquisadas pela Aldacegeu. E assim, no caso, se encerrou o último ciclo de mineração em Minas do Camaquã. Então, com o encerramento da mineração em 96, a população mineira caiu drasticamente. Hoje nós contamos com cerca de 400 moradores aqui na comunidade. Hoje, Minas do Camaquã está à mercê do poder público, com grande potencial turístico, embora pouco guarde semelhança com aquela que um dia foi a maior mina de cobre do Brasil. Dedicamos as nossas últimas palavras aos mineradores que, trabalhando, partiram da vida prematuramente. Estamos aqui, onde 152 anos atrás, as primeiras picaretadas abriram rumo em direção à construção de uma história baseada na mineração. De fato, nas Minas do Camaquã se constitui uma identidade mineira, não tanto por um nascer, mas um querer ser e um viver. Seguimos, na certeza de que Minas do Camaquã ainda tem muita história para ensinar. Gravação, ok. Áudio ok. Ok. Cena final, parte 1, take 6. Gravando. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Júlia Rodrigues. E eu sou o André Massaia e nós somos responsáveis por trás das câmeras e dos roteiros. Hoje nós estamos aqui especialmente para agradecer todo o apoio que nós tivemos para tornar o nosso projeto realidade. Primeiramente, nós agradecemos ao Norberto Ornelas e ao Lorenzo Perger por todo o apoio e por embarcarem nesse desafio com a gente. E por dominarem e exporem com tanta maestria a história desse lugar que é tão especial pra gente. E também gostaríamos de agradecer aos professores Leandro Stevens, Maurício Fanfa e Luciano Matana, e a colega Johanna Jensen. Também gostaríamos de agradecer a Delfino e Nara Ornelas pela hospitalidade. Também gostaríamos de agradecer a Votorantim e ao Complexo Bela Mina pelo acesso às locações. E por fim, mas não menos especial, ao amor, carinho e acolhida dessa comunidade que já faz parte dos nossos corações. Tchau!